Hoje a gente vai falar sobre redução de danos, só que para falar de redução de danos eu considero importante a gente desconstruir um pouquinho a compreensão que a gente tem no senso comum sobre as drogas, porque é importante a gente sempre considerar o contexto que esse uso de drogas está ocorrendo, né? A redução de danos que a gente conhece mais hoje em dia, aí, que se fortaleceu nos últimos 30 anos aí por muitas partes do mundo, como política pública, inclusive, surgiu na Holanda nos anos 80, quando um grupo de pessoas que faziam uso de heroína injetável também começou a perceber que o grupo de amigos ali estavam adoecendo, alguns morrendo, muito pelo contágio, pela transmissão das hepatites virais, né? Porque eles faziam o uso da mesma seringa para fazer esse uso de droga injetável. E esse compartilhamento, né, transmitia ali o vírus da hepatite C, e eles perceberam que eles precisavam de seringas descartáveis para fazer esse uso. Então esse grupo de usuários se mobiliza politicamente, né, e por uma luta política começa a reivindicar acesso às seringas descartáveis do governo holandês. O governo holandês escuta essas pessoas e começa a colocar as equipes na rua para fazer essa distribuição de seringas. E quando as equipes chegam, né, nas cenas de uso, nos bocós ali, elas percebem que tem muitas outras demandas, né? Para muito mais que uma demanda de saúde, tinham demandas afetivas, sociais, demandas jurídicas, muitas outras demandas. E aí se começa a construir essa redução de danos que a gente tem hoje, que é pautada muito nessa construção conjunta, né, a partir de uma escuta das pessoas que fazem uso de drogas, né? Então esse episódio da Holanda, lá nos anos 80, inaugura uma forma de pensar o cuidado a partir dessa escuta das pessoas que, de fato, fazem uso de drogas, além de promover o cuidado para quem não consegue parar de usar ou para quem não quer parar de usar, né? Então essa construção conjunta da redução de danos, né, ela é muito importante porque ela tem como princípio essa mistura do saber técnico com o saber das pessoas que fazem uso de drogas, né? Muitas vezes a gente pensa em ações de cima para baixo, sem ter essa aproximação com a realidade, com o contexto, e essas ações acabam sendo inócuas, né? Elas não têm sentido porque elas não dialogam com a realidade, com o contexto de uso. E ela pode ser aplicada para diversas substâncias, seja o crack, como também pode ser também para o álcool, para o tabaco, que são as substâncias mais consumidas no Brasil, por exemplo. Ela tem essa proposta de pensar o cuidado bastante amplo para diversas substâncias, mas com essa premissa de se pensar o cuidado em conjunto. Então não tem uma única forma de se cuidar, não tem uma receita, mas sim algumas premissas, né, que seria a escuta das pessoas que de fato fazem uso, essa construção em conjunto, né, essa troca para pensar o cuidado, e a gente poder sempre monitorar, avaliar essas ações, justamente porque estamos em um terreno de inovação, né, de invenção de formas de cuidado. Eu acho importante também a gente ressaltar que muitas vezes a redução de danos ela sofre de uma compreensão equivocada de ser contra a abstinência. E, na verdade, não é. A redução de danos ela não apoia esse imperativo da abstinência ser a única forma de se pensar o cuidado. Mas ela apoia também, ela é a favor dessa construção conjunta. Então, se a pessoa tiver o desejo de ficar abstinente, a redução de danos apoia a abstinência. Então, ela tem como premissa esse diálogo para se pensar o cuidado, né? Atualmente, a redução de danos ela é reconhecida, né, como forma legítima de cuidado em mais de 100 países, né? Inclusive com estratégias que extrapolam a questão sanitária e médica de evitar a transmissão de algumas infecções, mas num processo muito mais amplo de garantia de direitos e de cuidado integral das pessoas, né? Inclusive com estratégias de promoção política, de participação política das pessoas que fazem uso nos processos de decisão de políticas de drogas ou formas de cuidado, e até também, né, numa interface com a moradia, né, a garantia da moradia também como forma de cuidado para as pessoas que fazem uso de drogas. Então tem toda uma nova trama aí que interlaça muitas coisas nessa perspectiva de se ter um cuidado mais ético com as pessoas, né, um cuidado que considere a diferença, né, que parte dessa diferença entre as pessoas e que a gente possa cuidar do outro de uma forma que o outro de fato se sinta cuidado e não de uma forma que a gente quer, né. Aqui no Brasil, apesar de ela ser reconhecida como política desde 2003, acho que na prática a gente tem uma grande dificuldade de implantar, né, esse olhar mais amplo sobre cuidado em relação ao uso de drogas, porque no Brasil a gente tem uma
uma carga moral muito grande sobre esse tema, assim. Então, acho que é um desafio que a gente tem aí para enfrentar.